Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Fala família, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Reino Church. Aqui quem vos fala novamente é Robert Marques e eu estou mais uma vez com um convidado muito especial, Gabriel Prieto. Seja bem-vindo, Gabriel. Oi gente, tudo bom? Muito boa tarde para todos vocês, boa tarde, bom dia, boa noite. Um dia que você esteja nesse planeta, é um prazer estar com vocês aqui de novo. É isso aí, galera, nós estamos participando dos 40 dias com Jesus, que são os nossos devocionais diários, onde nós compartilhamos revelações inspiradas nas parábolas de Jesus. Para quem não sabe, as parábolas de Jesus são mensagens para expressar sobre o reino de Deus, e nós nos engajamos aqui durante 40 dias para compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Bom, nós entramos no nono devocional, por nome O Amor Não É Seletivo. Então já aproveita aí, se prepare para receber muito de Deus aqui, e aproveita para separar sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, e procura um bloco de notas aí, um computador, celular, enfim, qualquer lugar onde você consiga escrever, ok? Também aproveita para pegar o link desse podcast, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis, e compartilha nas suas redes sociais. Não se esqueça de marcar lá @Igreja Reino, para nós sabermos quem está ouvindo aqui o nosso podcast, beleza? Então vamos começar. Preparado? Preparado aí, Gabriel? Vamos lá. É isso aí. Bom, a base bíblica que nós iremos utilizar hoje é Lucas capítulo 10, versículo 33 ao 34, e diz o seguinte: um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Gabriel, microfone aberto, libera aí sobre nós. Então, essa parábola Jesus está falando sobre... Ele cita o levita, né? Ele cita, um pouquinho antes, ele cita também o sacerdote. Ele fala de 3 personagens, né? O levita, o sacerdote, e vai falar o samaritano. Na verdade ele fala de 4, né? E mais essa vítima que o samaritano socorre. Acho que uma das coisas que, lendo esse texto, uma das coisas que Jesus quer ensinar é que não necessariamente a religiosidade significa amor e bondade. Não necessariamente um lugar vai te transmitir isso, não é? Não é o lugar que pode transmitir para o homem o amor e a bondade, né? A não ser a presença de Deus, né? Tanto que ele fala sobre o levita e ele fala sobre o sacerdote, mas quem se compadece, ou seja, se compadecer é se mover pelas entranhas, né? É de dentro para fora. Ele não se move só por aquilo que ele viu, mas é porque de alguma forma aquilo lá dentro, alguma coisa dentro dele o chama a cuidar de algo que ele se vê capaz de fazer, né? Então eu acho que não necessariamente a religiosidade ela transmite amor e bondade. Não necessariamente um crente ou qual seja a religião de uma pessoa significa que essa pessoa ela ama. O amor tá além da religião, não é? Ou não? O que você acha, Robert? Cara, com certeza. Está muito além da religião, porque se nós pararmos para pensar a respeito dessa parábola, nós percebemos o seguinte: porque era uma responsabilidade do sacerdote e do levita socorrer aquela pessoa. E uma pessoa que não faz, que no nosso contexto, de repente ela aparece e socorre aquela pessoa. Uma coisa que eu consigo enxergar nessa parábola, e eu até escrevi um devocional que retrata muito sobre isso, que amar a Deus e ao próximo como a si mesmo são os 2 mandamentos mais importantes, né, de toda a Bíblia. Como que eu vou amar o próximo e como que eu vou amar a mim mesmo se eu não amo a Deus? E a gente vê também Jesus falando lá no Sermão do Monte algo bem interessante. Ele diz o seguinte, que é para nós, agora o discípulo, ele precisa amar o inimigo e orar por aquele que persegue. E sabe de onde surgiu essa cultura de que os discípulos, que os fariseus naquela época eles pensavam? Porque eles diziam assim, os antigos diziam, odeiem
o seu inimigo e odeiem o seu inimigo. Sabe de onde surgiu isso? Quando o povo estava saindo do Egito, eles chegaram no deserto e se depararam com dois povos, os amonitas e os moabitas, que eram descendentes de Ló, né? Que era o sobrinho de Abraão. Que as filhas, foi destruída Sodoma e Gomorra, e a mulher morreu, virou estátua de sal, e de repente as duas filhas olharam para o pai e viu, não tem mais homens que suscite descendência. Então as duas dormiram com o pai e isso acabou ocasionando o incesto, e desse incesto surgiram esses dois povos, moabitas e amonitas. E quando o povo estava saindo do Egito, da escravidão, entraram no deserto, de repente eles se depararam com esses dois povos, quando Moisés pediu ajuda, pão, coisa assim do tipo. E aí eles falaram, não, nós não vamos ajudar. Então a partir daquele momento criou-se uma cultura em que todas as pessoas que não pertenciam à tribo de Israel eram consideradas inimigas. Todos eles. Então, independente de quem eles eram, seriam considerados inimigos. Ou seja, não faz parte da minha tribo, então se você não é comigo, você é fora de mim. Então, você não pertence. Então, com os samaritanos, funcionava da mesma forma. Então, se não pertenciam à tribo de Israel, então eles já automaticamente consideravam como inimigos. Mesmo se os samaritanos não tinham feito absolutamente nada. Então, qualquer outro povo que não era de Israel, já automaticamente era considerado inimigo. Então, o samaritano era o inimigo de Israel. Então, é interessante que Jesus usa na parábola o samaritano para falar sobre isso. Mas antes disso, a gente precisa observar o seguinte, porque um fariseu pergunta para Jesus, qual é o maior mandamento? Aí Jesus responde, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí ele pergunta novamente, e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta essa parábola. Só que ele não esperava que Jesus usasse a figura do samaritano, porque era considerado um povo indigno. Tanto que nas orações do judeu naquela época, eles oravam da seguinte forma, Senhor, obrigado por não ter nascido mulher. Obrigado também por não ter nascido um cachorro. E também obrigado por não ter nascido um samaritano. Então eles já eram desconsiderados, excluídos por natureza. Isso é muito lindo em Jesus. E aí um fato interessante que eu até pensei aqui é que Jesus ensina que o amor ao próximo não escolhe raça, religião ou condição social. Então o bom samaritano, ele colocou-se no lugar de um homem que foi roubado, espancado e deixado meio morto. E eu enxergo essa parábola também da seguinte forma, que era uma responsabilidade dos sacerdotes e do levita socorrer aquele homem, que trazendo para os nossos dias de hoje, de uma forma contextualizada, é a responsabilidade da igreja de socorrer as pessoas em necessidade. A gente até conversou hoje sobre isso, que é uma das funções da igreja, mas a igreja não foi chamada para socorrer necessidade, a igreja foi chamada para governar, né, com o governo celestial. Mas o que era para ter sido para a igreja ter feito, não fez. O que aconteceu? Eu gosto de trazer isso para a nossa realidade da seguinte forma, que esses sacerdotes, esse levita, eles representam a igreja. E uma igreja movida por religiosidade, ela não espanca, bondosa e não necessariamente ela espanca, rouba e deixa meio morto a pessoa. Então é muito forte a gente observar por esse ponto de vista, mas é exatamente isso que acontece em muitos lugares, né, por aí. O que deveria ser, a igreja deveria ser a resposta para os problemas da sociedade, pelo contrário, ela acaba se tornando o problema para a cidade. Então, queria que você compartilhasse um pouco sobre isso. Jesus falou que os discípulos dele seriam conhecidos pelo quê? Pelo amor. E a palavra, quando você, se amarem entre si, ou seja, Jesus está ensinando que o amor é o DNA de um discípulo dele. O amor é o DNA do discípulo dele. E como aquele que é responsável pelo domingo, no caso, ou pelo tabernáculo, ou o momento da igreja, é aquele que é capaz de ver alguém precisando de um socorro, e não é um socorro amanhã,
É imediato. Ele precisava, Jesus usa a figura, né, de alguém imediato, alguém que estava padecendo ali, né? Eu me lembrei de uma história. Minha época de seminário, many years ago. Cara, eu tinha uma moto que eu não podia tirar a chave do contato, porque ela era chinesa. E eu não podia tirar, ela tava com um problema no contato. E se eu tirasse, me dava muito trabalho depois para fazer ela pegar. E eu me lembro que uma noite, voltando do seminário, cara, eu tava na Francisco Morato, uma avenida super movimentada em São Paulo. Cara, umas 11 horas mais ou menos. Eu tava passando a ponte Eusébio Matoso, enfim, para quem mora aqui na região, para quem ou não mora, mas enfim, uma avenida grande. Tinha uma mulher deitada, cara, no meio da Francisco Morato. Meu Deus. E aí, eu me lembro, e eu vindo com essa moto, cara, eu me lembro de ver essa mulher e deitada, ela devia ter uns 20, 30 anos no máximo. E eu parei, olhei, eu só deu tempo de desviar dela. E eu já tinha diminuído bastante a velocidade. E aí eu tive um tempo de, sei lá, de segundos conversando com o Espírito Santo, falando assim: Deus, eu não posso não fazer nada, mas a minha moto tá com esse problema. Se eu tirar, eu vou ter que sofrer de novo para fazer essa moto pegar. E se eu deixar a chave, e se eu deixar ela ligada na calçada, se passar alguém, um ladrão, sobe na moto funcionando, pega essa moto e vai embora. E aí eu tive que parar para pensar nessa dualidade entre pensar em mim ou pensar na vida daquela mulher. Porque foi muito instantâneo. Foi a minha atitude de encostar a moto na calçada. Eu parei a moto em frente a uma concessionária de carro lá. Eu falei: Deus, seja o que o Senhor quiser com essa moto. E eu deixei a moto funcionando na calçada, com a chave no contato, e fui até aquela senhora, aquela mulher que estava deitada na avenida. Eu olhei para ela e falei assim: olha, eu olhei nos olhos dela, deitada no chão. Eu agachei e falei assim: o diabo mandou você morrer, mas Jesus mandou você viver. Levanta daí agora, eu te ordeno em nome de Jesus, levanta daí agora. E aquela mulher ficou em pé. Naquela hora ela teve uma manifestação e tal, e ela foi liberta ali, e ela consegui rápido levá-la para a calçada. Orei por ela, na calçada foi quando eu orei por ela de fato, e ela foi liberta ali. Mas foi interessante porque quando eu me dispus, me movi, porque eu me coloquei, quando eu pensei na moto, se eu estivesse olhando para a moto, meu coração na moto, na minha propriedade, no meu bem, eu não teria socorrido aquela mulher. Recém-casado, morava de aluguel, não tinha outro carro, só meu único veículo, meu modo de transporte era aquela moto. Se eu parasse para pensar naquilo, eu não teria socorrido aquela mulher. Mas a hora que eu pensei que a vida dela era mais importante do que a minha moto, na hora que eu parei a moto na calçada, o Espírito Santo já me mostrou, não toda a vida dela, mas me mostrou o que eu tinha que fazer. Tanto que eu cheguei na mulher e não tive dúvida. Eu cheguei até ela e falei assim: olha, o diabo mandou você morrer, mas Jesus mandou você levantar, porque nele tem... E ela levantou. Então, ou seja, quando eu abri mão de olhar para a minha necessidade, me movi de compaixão, me coloquei no lugar daquela mulher, ela se levantou. E foi interessante, porque depois ela foi para uma igreja, acompanhei, mas aí foge um pouco do tema. Mas eu acho que assim, quando a gente se compadece de alguém, naturalmente a gente é movido em amor. A compaixão, ela se move em amar, né? E por isso que não dá para ser seletivo esse amor. E é interessante porque algumas coisas mexem mais com a gente do que e com outras pessoas, né? Tem gente que... O Nick fala muito isso, né? O nosso amigo Nick Billman fala sobre isso. Quando você... Ou foi você que falou isso? Quando você vê quando você olha para um problema social ou a não existência de amor e você se move, aí nasce um chamado e um ministério. Acho que foi eu. Acho que foi você. Isso gravou. E foi isso, assim. Claro que no meu ministério não necessariamente tem a ver com cuidar de gente em situação de suicídio, por exemplo. Mas quando a gente se move em amor, não tem como, né? O amor é sacrificial. Eu acho que por isso está falando de ser seletivo, né? Ele exige de nós um sacrifício. Engraçado isso que você está falando. Você citou aí sobre o amor sacrificial, Gabriel. Eu lembro uma vez que o Senhor ministrou no meu coração falando sobre um amor sacrificial que nos tira da rota. Sabe, um exemplo. A gente congrega numa comunidade onde, se um membro de uma comunidade fala assim: pastor, eu gostaria de abrir a igreja todo dia às 5 horas da manhã, afinal é caminho do meu trabalho. Legal, muito bom. Ele está fazendo um sacrifício, né? Vai acordar até um pouco mais cedo, porque afinal é caminho do trabalho dele, então, né?
não vai tirar ele muito assim do percurso, né? Só que isso, para mim, não mexe muito comigo, porque isso não tirou ele da rota. Eu acredito que para Deus também ele falou assim, ok, você fez uma boa ação, legal, vai acordar até um pouco mais cedo, mas não tirou ele da rota, porque a igreja, um exemplo, está no caminho da rota dele. E o que mexe com o coração de Deus nesse aspecto de amor sacrificial e também dentro desse tema, o amor não é seletivo, é um amor que nos faz sair da rota, né? Porque se alguém chegasse e falasse assim, bom, a nossa comunidade está aqui em Taboão da Serra, se alguém falasse assim, que ele mora, um exemplo, lá em Barueri, para quem é de São Paulo conhece um pouquinho mais, lá em Barueri, só que ele fala assim, eu vou abrir a igreja, né, lá de manhã pro pessoal orar, que é lá no Taboão, e ele trabalha em Pinheiros. Então eu olho para um cara desse e falo assim, uau, esse cara saiu da rota. Para mim foi um amor sacrificial, porque foi algo que o fez sair da rota dele. Então eu acredito que quando a gente ama uma pessoa que não nos vai retribuir com absolutamente nada, isso entra num amor sacrificial, porque está tirando ela da rota. Então, às vezes a gente ama aquilo que é conveniente, aquilo que é mais fácil, ou pessoas que a gente conhece, como o próprio Jesus falou assim, você ama aquela pessoa que dá de bom dia para você, que ama você também. Isso até o pagão faz, qualquer outra religião faz também. Não tirou a pessoa da rota, não tirou ela do conforto. Por quê? Todo amor que faz você sair da rota custa, porque você vai ter custo de gasolina a mais, de tempo e também de presença. Então, isso para dentro de um discipulado, dentro de uma comunidade local, esse é o amor sacrificial que nos tira da rota. Entenda isso, quando você vai amar o próximo, entenda que isso vai te custar algo, vai te custar o seu tempo, vai custar os seus dons e vai custar até mesmo os seus recursos financeiros. É interessante porque quando você fala disso, você estava falando sobre do sacrifício, estendendo o papo sobre o amor sacrificial, né? Porque para mim eu acho que é o verdadeiro amor, né? Pega o exemplo de Cristo, o amor sacrificial dele se despiu da sua glória, veio comer esse pão que a gente comeu, essa água que a gente tomou e foi para um sacrifício, né? E eu ainda não ouvi nenhuma outra história e nunca vou ouvir uma história como a dele. Alguém que é capaz de amar e orar por aqueles que, enquanto arrancavam a barba dele, sem um presto-barba, sem uma gilete. Alguém que, enquanto cuspiam, era capaz de dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem. Jesus. E é interessante porque eu acho que o amor é dar para o outro mais do que ele precisa. Nem vou falar de merecimento, né? Mais do que ele precisa, porque se você olhar o samaritano, ele não só cuida, passa o óleo, né, sobre as feridas para aliviar a dor e tal. Ele paga até o hotel. Custou. Ele paga o hotel. E é interessante, e aí tem uma outra coisa. Mexeu no bolso. Tem uma outra coisa que eu aprendi nesse texto hoje, meditando. Mexeu com o bolso. Legal, mas também ele é um amor o amor dá crédito pra gente. Quando a gente ama, a gente tem crédito das pessoas. Por quê? Quando ele leva esse homem para Jesus contando a parábola, ele leva esse homem para a hospedaria, ele vai até a hospedaria, ou seja, ele vai na recepção desse hotel, faz o check-in do cara e ele paga, tá aqui 2 denários. E se exceder, ou seja, eu volto e pago. Ou seja, ele tem crédito para isso. Porque se exceder, ou seja, ele entende que pode ser que passe, pode ser que não, mas se exceder, ou seja, existe um crédito sobre a palavra de quem ama, porque aí eu venho e quito a minha dívida, no sentido de que quem ama ganha confiança. Quando você ama alguém, você ganha confiança dela. Aquela história, você sabe que teu vizinho no teu prédio está padecendo por alguma enfermidade ou perdeu um parente querido. Você não tem tanta intimidade com a pessoa, mas você sabe que ela está sofrendo, seja lá por qual motivo. Eu contei aqui a experiência daquela jovem que estava querendo se matar na Francisco Morato. Mas de repente tem alguém lá no teu edifício, na sua rua, enfim, no seu trabalho. E aí você percebe a dor dela, né? Se a dor dessa pessoa, nós não somos os salvadores do mundo, mas nós conhecemos o Salvador. Se a dor de alguém, a angústia de alguém, a lágrima de alguém, o sofrimento de alguém não mexer com a gente, o nosso cristianismo está enfermo. E ele vai exigir, ou seja, você tem uma vizinha sua ou um vizinho que perdeu um parente querido. É difícil, né?
É uma dor. E aí nesse dia você fez um bolo de cenoura com chocolate. Se você levar um pedaço, ou chamar essa vizinha, eu estou trazendo para você um pedaço desse bolo e dedicar parte do seu tempo, você ganha ou não ganha crédito com ela? É ou não é um sinal de amor? Né? O amor, amar alguém sem ser seletivo é também ganhar crédito, não como uma moeda, mas de ganhar a confiança da pessoa e a atenção dessa pessoa. E querendo ou não, a gente manifesta o reino dessa forma também. Né? Não, perfeito. E a gente percebe aqui que esse bom samaritano, e Jesus é engraçado que antes dessa parábola que eu lembrei agora, ele foi rejeitado pelos samaritanos. Não permitiram Jesus entrar por Samaria. E aí Jesus usa o samaritano como uma qualidade de alguém que não era, digamos, alguém dentro da igreja, mas foi alguém fora da igreja, né? E ele não ajudou o próximo apenas porque ele merecia, mas porque ele precisava, né? Ele viu uma necessidade e moveu-se de compaixão para suprir, socorrer e ajudar. Então, o que eu vejo nisso também, Gabriel, que a pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele se trancar na masmorra chamada ego, né? É ver o sofrimento do próximo e não fazer absolutamente nada. Então, a gente pode pecar pela omissão também, né? Por quê? Porque como nós falamos aqui, porque amar... A omissão. É uma resposta, né? Exatamente. O fato de você falar assim, aquilo que a gente vê sempre em algumas igrejas, né? O momento do apelo, quando o pastor fala assim, alguém quer entregar sua vida para Jesus? Eu não creio muito nesse tipo de pergunta, mas às vezes funciona, né? Quem quer entregar sua vida para Jesus e tal, o fato do cara não dar uma resposta, ele já está dando uma resposta. Sim. Então, a gente pode pecar pela omissão, quando a gente... Como que você pode falar assim... que ama uma pessoa e dizer, Deus te abençoe, estou orando por você, e você tendo recursos, tendo entendimento para ajudar aquela pessoa em alguma situação, porque às vezes ela não precisa do dinheiro, às vezes a necessidade dela é outra, e a gente precisa ter o discernimento para enxergar isso, numa situação como no caso aqui. A questão é que o cara que foi espancado, ele era um mercador, ele era um cara que estava fazendo negócios, era um cara que ele não estava em necessidade de dinheiro, ele na verdade ele estava numa situação debilitado fisicamente, e aquele bom samaritano, ele simplesmente ele foi lá eu acredito que o combustível para nós socorrermos essas pessoas, a palavra já está ali, compaixão. A compaixão, ele foi tomado por uma compaixão que sofrer junto com o outro. Sim. Ele tomar a dor do outro para ele dizer, cara, poderia ter sido eu numa situação como essa. E será que alguém me ajudaria se eu estivesse numa pior? Porque tem fases na nossa vida que nós estamos muito ruins. Sim. Muito maus. E Deus pode enviar pessoas para nos socorrer em determinados momentos. Porém, a gente não pode nos esquecer do que Deus fez conosco, porque às vezes você foi socorrido em alguma situação e você não... O que era para você fazer na vida do outro, você acabou não fazendo. Para quem que Jesus estava contando essa parábola? Que pergunta aí? Não é? Jesus, quando ele fala... Por que Jesus pode falar pra gente orar pelos aqueles que nos perseguem? Por que Jesus fala pra gente andar a segunda milha? Por que Jesus fala pra gente dar outra face? Porque ele é esse exemplo de amor não seletivo. Para os discípulos. Porque ele pode levar a gente no lugar onde ele está. Jesus leva a gente... Tem gente que fala, mas é utopia. Não é utopia, porque senão Jesus não nos levaria a esse entendimento, a esse lugar. Claro, sim, houve só um Salvador, claro, houve só um Messias e é Jesus. Não, eu não sou e nem você. Mas a gente pode imitá-lo. A Bíblia diz que nós o vemos como por um reflexo, mas um dia o veremos face a face. Ou seja, a gente tem... por causa da misericórdia, do poder e do Espírito Santo, naturalmente, a gente consegue refletir esse amor de Deus para com as pessoas. E se Jesus está dizendo que é possível amar nesse sentido, como aqui no Samaritano, ele está falando dele, né? Porque ele deu a outra face, Judas sentava à mesa com ele, né?
Jesus amou Judas ou não? Sim. Então é o tempo todo, né? Então Jesus ele permite como exemplo vivo, né? A gente, claro que é um grande desafio para nós cristãos, né? Mas é possível em Cristo. Eu acho que a gente só consegue amar e se compadecer por causa dele. Sem ele o ego vai matar. A gente vai olhar para nossa necessidade, a gente vai olhar para nossa dor, porque a gente também tem, né? E aí o que Jesus fala ainda? Ele fala assim: aquilo que você quer que você faz pro outro, aquilo que você quer que façam para você, faça você pelo outro, né? Porque tem a ver com isso, tem a ver com sacrifício, que a gente já falou, mas tem a ver com imitá-lo e tem a ver com a questão de semear esse amor. Eu estava conversando um dia desses com duas amigas que são influenciadoras, e a gente estava falando caímos na questão da situação da Cracolândia, uma das Cracolândias, mas a maior delas em São Paulo, que está lá no centro, onde a gente está localizado lá. Cara, e foi muito interessante, porque a gente passou por política, passou por vários assuntos e chegou nessa questão o que fazer, né? E aí, sem eu falar, eu era o único cristão ali à mesa, né? E uma amiga minha, a Larissa, chegou e falou assim: é interessante, Gabriel, porque talvez eu não consigo perceber nenhum outro tipo de gente a não ser os cristãos na própria Cracolândia. Só crente está na Cracolândia. No sentido de cuidado daquela situação. Porque existe uma ausência o poder público não sabe tão bem como lidar, né? E a igreja se torna fundamental. Mas ela se torna fundamental exatamente porque ela ama. Acho que você pregou um dia desses lá no Reino, falando sobre Jesus é aquele que investe em projetos falidos. Né? E é interessante porque o amor é o único que pode... A Bíblia diz que o amor é quem cobre a multidão de pecados, não é isso? E a quem muito perdoa, ele ama, né? E aí, como é que a gente vai medir esse amor, né? Quanto mais a gente perdoa, também tem a ver com a capacidade da gente amar, né? Perdão e amor são coisas, são sinônimos, né? Andam juntos. E foi muito legal ouvir isso dela. Ela falou assim: cara, a igreja é a que está lá presente, né? Ou seja, a gente pode falar o que quiser dos cristãos, mas eles estão dentro da nossa cidade, talvez no lugar de maior escuridão, no lugar onde há maior ausência de amor, e são os cristãos que estão lá. E é muito bom ser reconhecido por imitar Jesus nesse sentido, de poder amar alguém, né? E uma coisa interessante que o Senhor tem ministrado no nosso coração é que Jesus, ele é o maior exemplo de amor, né? E ele amou o fariseu na mesma proporção que uma prostituta, porque às vezes a gente pode se pegar, não, eu vou amar a prostituta. Como até uma vez eu citei lá no culto do Nick, contou um testemunho que o cafetão bateu no carro dele, estava ali amando as prostitutas, aí o cafetão bateu no carro dele, aí Deus falou assim: agora eu vou te levar um nível maior de amor, agora você vai amar, porque amar a prostituta é fácil, Nick, agora eu quero ver amar o cafetão, aquele que explora a prostituta. Isso foi muito forte para mim, foi muito impactante para mim, porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas a quem ele deve amar. E a gente vê isso, por exemplo, quantas vezes, Gabriel, Pedro traiu Jesus? 3 vezes. 3. Quantas vezes Judas traiu Jesus? Uma vez. Então, a questão não está na quantidade de vezes que Jesus foi traído, mas da mesma forma que Jesus amava Pedro, Jesus também amava Judas. Então não há um amor seletivo nesse aspecto. Jesus nos ama de forma igual. Ninguém é melhor que o outro, ninguém é mais amado do que o outro. Eu falo isso pelos meus filhos, eu amo eles na mesma proporção, por igual, não tem um preferido. Mas uma coisa que até o Luiz Hermínio ele fala que foi bem interessante, que Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Que Deus, ele não tem filhos preferidos, mas tem aqueles que preferem estar na presença dele. Então é um evangelho de resposta, é o quanto você está respondendo ao ensino dele. E no caso, o amor é o fundamento, né, dos apóstolos. A gente ouve falar muito sobre isso. Isso me faz lembrar também uma frase do Bill Johnson, que ele fala assim, que a maior capacidade de amar é você amar uma pessoa que é desagradável, que é incapaz de retribuir o amor que você está liberando sobre ela. E o que eu entendo com isso?
que nós iremos prestar contas se nós amamos ou deixamos de amar. Agora, o que a pessoa fez com esse amor que você entregou para ela, isso cai na conta dela. Sim. Mas a gente não pode deixar de amar a pessoa, independente da classe social dela, porque às vezes, vamos amar o pobre. Ué, mas quem quer amar o rico? Né? Então, também, né? Na verdade, todos precisam de amor, né? Independente, como nós começamos a falar, independente da classe social, independente da raça ou da religião, o nosso dever é uma dívida que a gente tem. Por isso que Paulo fala, não devam nada a ninguém, a não ser o amor. E é interessante porque você vai falando, me vem o texto, por aumentar, que no final dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ainda bem que não é de todos, né? Ainda bem... Porque ainda bem que a igreja está aqui, ainda bem que o Espírito Santo está aqui com a gente. Porque se a gente vive um caos, nós somos a resposta de amor para todos os problemas da sociedade. O Evangelho é essa resposta de amor. Porque se o amor, eu tenho dito isso, né? Se o amor de muitos vai se esfriar, eu não vou fazer parte desse grupo, cara. Eu não quero. E eu quero que você que esteja ouvindo também não faça. Que a igreja derrame sobre nós esse batismo de amor. E lembra que Deus corrige quem Ele ama, viu, gente? Nós também a gente não acha... Assim como quando Ele chama a mulher que foi pega em adultério, Ele fala assim, olha, Ele não passa a mão Ele não passa a mão na cabeça dela, dizendo, tadinha. Ele não faz isso. Ele ama... Coloca ela de pé. O colocar de pé, né, significa eu estou colocando ela de novo como filha, restaurando a identidade dela como filha, ou seja, o pecado não vai matá-la. Eu dou para ela essa identidade nova de perdoada, de filha amada, mas eu digo para ela, não faz de novo. O não faz de novo não tem a ver com o amor dele. O não faz de novo tem a ver com o amor dele, tem a ver com ela para com ele. Porque ele vai continuar amando. Quem vai se ferir se ela caísse no mesmo erro de novo? Não é ele, é ela. Então Jesus está mostrando mais uma vez que ele não faz acepção de pessoas, né? Uma outra história que eu gosto muito, você citou o Bill Johnson, você citou o Luiz Hermínio, duas pessoas que eu também gosto muito, e eu queria citar o Mano Brown. Cara, é interessante porque eu tô brincando, mas quando ele conta numa música do Racionais, que ele fala sobre o Dimas, que é a segunda tradição, é o ladrão da cruz. Cara, ele tem uma frase de um rap que ele fala: aos 45 do segundo arrependido, salvo e perdoado é Dimas o bandido. Poesia, muito legal. Não é um modelo a ser seguido no sentido de se render a Cristo, ao amor de Cristo no último segundo da história. Mas se porventura isso acontecer, o amor dele também alcança esse. Não é um modelo a ser seguido, mas até esse alcança. É como se hoje fosse o dia da crucificação de Jesus e um dos ladrões que estão ali é um daqueles que roubou o meu celular na Praça da Sé. Isso não aconteceu, tá, gente? É só um exemplo. A Praça da Sé é um lugar aqui no centro de São Paulo. O amor é para todo mundo. O amor de Cristo é para todo mundo. Não é aquele que teve uma vida certinha. Não é só para aquele que teve uma vida certinha na igreja. E aí, para mim, tá a beleza do Evangelho. O que nos diferencia, uma das coisas que nos diferencia de todas as demais religiões é o amor, é a graça de Deus. Porque não tem a ver com... Não é meritória, né? Não é da meritocracia, né? Diz a respeito dele. João vai dizer isso. Afinal de contas, o que é o amor? O amor é Deus. E quando a gente se move em amor, o amor talvez seja a linguagem do Pai. Talvez seja, não, acho que é, né? Dentro da minha ignorância, é a linguagem. O samaritano, tanto que Jesus fala, né? Quem amou? Jesus termina essa parábola dizendo: quem amou? Foi o levita? Foi o sacerdote? Ou foi aquele que me... Ele não citou o samaritano, ele falou aquele que... É interessante. Porque Jesus tem e você falou sobre a questão do governo da igreja, né? A autoridade tem a ver com isso. A autoridade que Deus nos dá como igreja tem a ver para governar em amor, não para nós, mas para o outro. A autoridade é governar para o outro. Se Deus nos deu o governo, a igreja não veio para governar para ela veio para governar para o outro, para o excluído, para o rejeitado, para o cansado, o oprimido. E não é porque a igreja vai aliviar, mas o Pai vai aliviar. A igreja é só uma estrada de um caminho, uma ponte para esse cansado, esse flagelado.
Meu Deus, cara, se for para falar sobre amor aqui, a gente ficaria horas e horas e horas falando, seria insuficiente falarmos sobre amor. Mas, gente, estamos chegando ao final aqui e para nós foi um privilégio. Gostaria que o Gabriel fizesse agora as considerações finais. Eu acho que o João disse que não haveria livros na Bíblia para escrever, né? Com certeza, se a gente tivesse que parar, não haveria tempo, não haveria um crono suficiente, não só na minha, mas na sua, mas de todo mundo que já experimentou esse amor. Não tem como, não haveria tempo suficiente pra gente se cansar de falar do amor de Deus, né? Que a gente como igreja, nós como cristãos, a gente possa se lembrar que esse é o nosso DNA. As pessoas vão olhar pra gente, é um tempo de quem não conhece e não experimentou esse amor, olhar pra gente e reconhecer que a gente se ama entre nós e não se degladia entre nós. Jesus falou assim: vocês serão reconhecidos como os meus discípulos quando vocês se amarem. Então que você seja batizado em nome de Jesus, esse batismo de amor para com o seu irmão, para com o seu inimigo, e a gente possa constranger, né? Quando alguém te fere, alguém está esperando com que você possa se vingar, né? Com a mesma proporção, mas que a gente consiga. Isso só vai acontecer como um milagre pela ação do Espírito Santo de nós, essa compaixão de dar a outra face. Isso faz parte do DNA do Evangelho, isso faz parte do DNA que Ele deu para mim e para você. Se o amor de muitos vai se esfriar, a gente não vai fazer parte desse tempo. Nós seremos aqueles que são os remanescentes em amor e vão anunciar o Evangelho por onde quer que a gente vá. Deus. Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Para nós foi um privilégio ouvi-lo. E eu quero, nesse momento final, levar a cada um de vocês que está ouvindo agora, nesse exato momento, essa mensagem, a um tempo prático, sabe? E a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, como eu disse aqui, é ele se trancar na masmorra chamada ego, né? Então, o amor, ele não é seletivo. Então, de maneira prática, ame sem limites, sem reservas e sem selecionar quem merece amor. Torne-se hoje um bom samaritano. Tá bom, galera? Muito obrigado pela audiência de vocês e vejo vocês no próximo podcast. Deus abençoe. Até mais. Você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus contatos e nas suas redes sociais para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis.